Todo vídeo sobre a arte do Masami Kurumada é exatamente assim. Ai, que arte datada, todo mundo é igual, que coisa ridícula. Não, amigo, veja bem, ele usa o Star System do Osamu Tezuka, e se vem do deus do mangá, obviamente é bom. Mano, como pode que a discussão sobre uma arte tão influente como a do Kurumada seja tão rasa aqui no Brasil, visto que ele é o anime que mais impactou a cultura pop em toda a nossa história e que dificilmente conseguirá ser repetido? É muito triste que boa parte da discussão sobre a obra aqui no YouTube seja apenas uma conversa vazia sobre cânone ou de gostar ou não da arte do autor, ignorando completamente toda a grande influência que ele tem na produção de anime e de mangá, e que influencia animes e mangá até hoje, tá? Exemplos recentes de influência direta dele são Haikyuu, Windbreaker e Kimetsu no Yaiba. Esse último, inclusive, muito inspirado na arte do Kurumada. Então, se você quer aprender alguma coisa e deixar de ser um papagaio que apenas fica repetindo senso comum e opinião de outros youtubers, continue vendo esse vídeo após a vinheta. Primeiro, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Eu vou focar os meus exemplos em Cavaleiros do Zodíaco, que saiu em 1986. Mas a influência da arte de Kurumada começou lá no seu primeiro trabalho, o Ringen Kakero, de 1977, e que alcançou seu ápice artístico em Saint Seiya. Masami Kurumada usa sim o Star System, um sistema nomeado pelo Osamu Tezuka, que tem como proposta usar o rosto de vários personagens de diversas obras como se fosse uma espécie de atalho. Todos esses personagens teriam uma personalidade meio parecida e seria como se eles fossem interpretados pelo um mesmo ator limitado que está sempre condenado a interpretar ele mesmo. Ou seja, o Star System é uma espécie de Jack Blacklização da arte, deixando a arte mais acessível de se produzir, geraria uma simpatia mais rápida com o leitor que identificaria personagens de outras obras, mas que ao longo do tempo iria causar uma espécie de cansaço por parte do público leitor. O Star System veio porque o Osamu Tezuka trabalhava em várias obras ao mesmo tempo e boa parte dos desenhos quem fazia eram seus assistentes. Então ele tinha que facilitar ali o trabalho de todo mundo. Então ele criar ali mais ou menos um manual de rostos para você trabalhar com vários arquétipos era bem mais fácil para todo mundo. E vários autores da época se utilizaram desse Star System. Talvez o maior beneficiado desse sistema seja o Shotaro Shinomori, autor de Kamen Rider, e que detém o recorde mundial de autor que mais desenhou e publicou páginas de quadrinho. E nem vem com papo xenofóbico idiota dizendo que isso era terrível, porque a Marvel fazia exatamente a mesma coisa. Pega todos os protagonistas das séries da época e você vai ver que é tudo um lourão de olho azul, Shed, que parece o sonho molhado de qualquer nazi. Mas o Kurumada nunca desenhou um monte de obra ao mesmo tempo. Ele faz isso porque ele é limitado mesmo. Tá, calma aí que eu vou explicar. Masami Kurumada começou a sua carreira nos anos 70, e ele ainda desenha mangás como se fosse nos anos 70. E não é porque sua arte é datada ou limitada, ele apenas abraçou essa estética. Pega, por exemplo, um designer de jogos indies, que resolve fazer todo o seu jogo com uma arte pixel e com músicas como se fosse as do Nintendinho. Um jogo para simular ali os seus anos 80. Isso é uma escolha artística, certo? O Masami Kurumada faz isso e pronto, não tem mistério. O Go Nagai também faz isso e não tem ninguém reclamando por aí.
Uma das formas de manter esse sentimento retrô é utilizando o Star System. Mas não é a única coisa que ele faz. Mesmo a construção das suas histórias e a quadrinização é tudo pensado nesse sentimento retrô. Ele, inclusive, comete alguns erros de coerência e lógica da época. Por exemplo, em Next Dimension tem um personagem que fica invisível porque ele só tem plaquetas brancas no sangue, em vez de ter anemia, sabe? E continuando em Next Dimension, ele provou diversas vezes que mesmo velho e doente, ele consegue transitar facilmente por vários estilos. Outro fator comum dos mangás dos anos 70 era que os personagens tinham rostos mais caricaturados. Eles geralmente tinham um narigão engraçado ou então corpos esquisitos. Agora, os objetos e os cenários eram muito bem trabalhados e tinham uma arte mais próxima da naturalista. Pega aí qualquer obra do Osamu Tezuka ou do Shotaro Shinomori e você vai comprovar isso. Quando começou, Ringen Kakero utilizava-se dessa estética, mas rapidamente o Kurumada foi abandonando um pouco ela e incluindo elementos shoujos, tanto no traço quanto na narrativa. Isso por si só era um diferencial muito grande para o seu trabalho na época. Os personagens foram ficando cada vez menos caricaturados e chegando cada vez mais próximo do Bishonen, aqueles caras gostosões que as mulheres vivem pagando pau. Agora eu vou avançar no tempo até Cavaleiros do Zodíaco, ou seja, até 1986, para vocês entenderem melhor os meus exemplos com uma obra que vocês realmente dominam. E para quem não sabe, Ringen Kakero é o primeiro grande sucesso da Shonen Jump, e ele foi um dos pouquíssimos mangás a ganhar todas as páginas coloridas no seu último capítulo. Isso é um caso bem raro mesmo, tá? Até hoje eu só lembro de 3 exemplos, que é Ringen Kakero, Dragon Ball Z e Naruto. Então é um caso bem raro e bem especial. Não menospreze essa obra só porque você não a conhece ou porque você nunca viu, até porque ela é a precursora de todos os arcos de torneio que existem. Yamete Senpai! Se você gostou do vídeo até aqui, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos e cogite ser um dos membros aqui do canal por apenas R$ 7,99, que você já tem conteúdos exclusivos. E conforme o número de membros for aumentando, eles poderão ser mensais, quinzenais ou semanais. É conteúdo pra caramba! Então não perca tempo e venha ser um membro já! No período entre 1981 e 1986, as obras voltadas para meninos eram um tanto diferentes. Os personagens geralmente eram musculosos com a cara séria, como por exemplo em Hokuto no Ken e depois em Jojo, ou então eles eram musculosos com cara engraçada, como o de Kinnikuman. Também tinham as crianças com o rosto engraçado e pequenininhas, como as do Akira Toriyama, e também tinha personagens belíssimos que lembravam em muitos Satoris, como em City Hunter e Cat Eyes. Isso, claro, nas obras que tinham ação. As obras que eram mais voltadas para a comédia romântica se aproveitavam de garotas bonitas e roupas estilosas, como Kumagure Orenjiroji, Wingman e o mega influente, que eu tô devendo o vídeo, Stop Hibari-kun. Mas poucas obras mesclavam músculos e sangue, como o de um Hokuto no Ken, com olhos grandes, cabelos sedosos e corpos esguios, como os de um shoujo. Os únicos que faziam isso dentro da Shonen Jump eram o Masami Kurumada e os Super Campeões, que é de 1981, ou seja, depois de Ringen Kakero, e que obviamente foi uma inspiração para Capitão Tsubasa.
É só você lembrar que lá na época da Manchete, muita gente achava o traço bem parecido e tinha uns que diziam que era até do mesmo autor. Enquanto outros battle shonens da época você verá caras musculosos fazendo careta de fúria, com movimentação de artes marciais vindas de um filme de Kung Fu e um nanquim muito marcado, deixando tudo mais preto, mais intenso e mais sangrento, a arte de Kurumada você vai ver o oposto disso. São caras musculosos, mas esguios. As caretas serão intensas, mas não de fúria. A movimentação vai se apoiar muito mais no impacto das páginas e sua contemplação. E o nanquim vai ser muito mais fino para apoiar esse impacto. Pense bem, a aplicação de um Hokuto Hyakuretsuken é muito diferente de um Meteoro de Pégasus. As páginas de luta nas obras do Kurumada são muito mais contemplativas, seja por conta de uma pose majestosa, paisagens belas, efeitos cósmicos, efeitos visuais e de luz, golpes que têm uma representação gráfica poética, ao invés de um simples ataque físico direto. É normal que você fique parado olhando uma página de um golpe por vários segundos quando lê uma obra do Kurumada. Algumas vezes remete até aqueles tetos das capelas católicas. Já num Dragon Ball Z, a proposta é diferente. É passar rápido para o outro quadro, pois dá um senso de movimentação. Cavaleiros do Zodíaco te obriga a contemplar aquele momento. Sério, o que é isso, senão o que Kimetsu no Yaiba faz? Os golpes de Tanjiro e sua turma naquele universo são apenas um corte de espada, bem como o Cólera do Dragão é só um soco, mas nos é mostrada uma cena esplêndida para se contemplar. No caso, Kimetsu se apoiou muito nas obras tradicionais japonesas para compor esse lindo impacto, tanto no anime quanto no mangá. Nem a onda do Tanjiro e nem o dragão de Rozan fazem parte da diegese. Estão ali representados para impactar. Até o Ryuken Bakuhatsu do Goku se apropria desse tipo de proposta. O que é isso, senão uma página de shoujo, com páginas altamente contemplativas que às vezes nem fazem tanto sentido para uma quadrinização, mas te impacta, te paralisa. Uma página de luta de Saint Seiya é muito mais próxima de uma página de uma Rosa de Versalhes do que de um Battle Shonen de sua época. Outra coisa que também vem desse impacto visual é a dança que os personagens fazem antes de aplicar o golpe, como aquele balé do yoga. Claro, o fato do personagem fazer isso e o porquê o inimigo não ataca enquanto ele está fazendo essa dança vem da tradição teatral japonesa. E o que é isso em Kimetsu, se não uma dança literal? Kurumada também foi um dos principais responsáveis pela popularização do Bishonen dentro dos shonens. Eles são belos, delicados, mas poderosos. Mais poderosos e ameaçadores do que qualquer grandalhão mal encarado que vai aparecer em toda a obra. Para nós ocidentais, eles parecem muito delicados, muito afeminados. Eles parecem gays. Mas, para o Japão, esse é o ideal masculino. E o que geralmente é associado ao gay é aquele cara de cabelo mais curto, que gosta muito de cultuar o corpo e ter vários músculos. Eu já expliquei isso nesse vídeo daqui. Mesmo no Brasil, na época que a série passou na Manchete, personagens que eram inegavelmente másculos, como Shiryu, que, assim como o pescador parrudo, arranca a blusa toda vez que vai lutar, era considerado gay pelas pessoas mais velhas. Isso porque nos anos 80 e 90, homem de cabelo comprido até a bunda era considerado gay.
agora a criançada nunca se importou isso. Ele era o máximo da masculinidade, ainda mais com as costas fechadas com uma tatuagem de dragão, pô. Lacração! Saiu da Shonen Jump um Battle Shonen Woke, cheio de caras bonitinhos, magrelos e de cabelos sedosos. Não! Eu quero ver caras grandes, sarados e carrancudos que na hora de lutar explodem a camisa de tanta testosterona e que lutam soltando gemidinhos enquanto socam o adversário e tudo termina com algum orifício sangrando! Eu não quero ver carinha de armadura rosa lutando com correntinha, pô! Pelo menos aquele Shiryu, na hora de lutar, ele sempre tira a camisa. Apesar do cabelo comprido de chola, eu gosto de um homem tatuado. A aparência de vários desses bichonens vem do ator Bjorn Andresen, que ficou muito famoso pelo filme Morte em Veneza, que foi um fenômeno absoluto no Japão, e o rosto dele continua sendo modelo para bichonens até hoje. Tem exemplos de Rosa de Versalhes até Berserk. A aparência desses personagens mais bonitinhos sempre foi um atrativo para o público feminino, que sempre foi um público muito crescente dentro da Shonen Jump. Hoje, por exemplo, o público feminino é praticamente metade do público da revista. Várias e várias obras ficaram famosas, mas atraíram ainda mais público por conta desses bichonens, como por exemplo Haikyuu e Windbreaker. E os autores sabem disso, sabem tanto disso que eles vivem entregando vários tipos de fanservice para as garotas disfarçado de broderagem. Aí aquele menino mais cego e homofóbico vai negar dizendo que é só amizade, gente, nada a ver. Mas é bem verdade que Cavaleiros do Zodíaco não brinca tanto assim com esses relacionamentos homoafetivos ambíguos. Pelo menos o mangá. O anime não. O anime brinca bastante com esse tipo de imaginário. Mas não quer dizer que no mangá não tem não, tá, ô senhor negacionista? E nem por isso o Kurumada deixa de introduzir personagens andrógenos que desafiam os entendimentos e os parâmetros de gênero. Homens tão afeminados com golpes que só poderiam ser associados a uma garota, e nomes no feminino como Afrodite e Camila de BTX. Em Ringen Kakeru, por exemplo, ele cria um personagem que se passa por homem para competir no boxe masculino, mas que nasceu uma mulher cis. Isso nos anos 70, tá? Eu sei que em Ringen Kakeru 2 ele vem novamente confrontar os termos e limites de gênero desse personagem, só que eu ainda não li Ringen Kakeru 2, então não posso dizer aqui direito o que o Kurumada trabalhou nessa parte. Mas o que dá pra dizer aí pra vocês é que o Kurumada inventou o Boy C. O autor também gosta muito de explorar golpes que utilizam-se de rosas, penas ou anjos. Coisas sempre associadas a páginas contemplativas de shoujo, principalmente quando querem contemplar uma cena romântica ou de beleza. As armaduras de Cavaleiros do Zodíaco muito pouco lembram uma armadura de verdade, deixam boa parte daquele menino expostas. Acaba lembrando até aquelas armaduras femininas de RPG que não cobrem nada. Ou seja, Cavaleiros do Zodíaco democratizou a sexualização das armaduras em corpos. E muitos podem estar imaginando que não se aproveitar mais dessa homoafetividade ambígua pode ter prejudicado a popularidade de Saint Seiya entre o público feminino. Mas você não poderia estar mais errado. Saint Seiya, ele é uma das obras que mais tem doujins e aós produzidos por mulheres. Ele está empatado ali com Capitã Tsubasa, ou seja, a outra obra que se utilizava de bichonens justamente na mesma época.
essa popularidade feminina se reflete muito facilmente nos spin-offs de Cavaleiros do Zodíaco. Tirando o episódio G, que é feito pelo Megumo Okada, todas as outras obras são feitas por mulheres. Mulheres essas que trabalhavam fazendo boss love e que são craques de fazer bichonens. Pô, pega por exemplo a Yun Koga. Ela é mega famosa por um mangá BL chamado Loveless, que inclusive sai no Brasil. E quando foram fazer Cavaleiros do Zodíaco Ômega, o que fizeram? Pegaram ali toda a equipe de Precure e basicamente fizeram uma Roshoujo com o nome de Saint Seiya. Nem esconderam. E vários designers foram reaproveitados mais tarde em outras obras de Precure, sabe? É claro que é voltado para o público feminino. Fora que Saint Seiya atualmente tem 2 mangás com protagonistas 100% femininas. Cavaleiros do Zodíaco é muito amado pelo público feminino, não apenas por conta dos bichonens e por conta de suas páginas contemplativas, mas a narrativa era muito focada em se sacrificar por um bem maior e ter fé e amor em seus amigos, irmãos e sua deusa. Temas esses muito ligados a mangás shoujos e que fugia-se um pouco daquelas narrativas geralmente de vingança, justiça e honra, muito comum nos battle shonens da época. Resumindo, Saint Seiya, assim como Berserk, é um mangá shoujo muito mal disfarçado de shonen. E seus caras gostosos, páginas contemplativas e temas menos masculinistas, mas que ainda assim agradam o público masculino, impacta e vai continuar impactando a cultura japonesa. Ache você o traço dele bonito ou não? Bom, gente, é isso. Primeiro eu gostaria de agradecer ao Bernardo lá do Genshin Club, lá do Instagram. Sigam ele, ele me passou alguns artigos que me ajudaram a produzir esse roteiro. Sigam ele porque ele está sempre produzindo textos muito bons lá no Instagram, seja de anime ou de filmes. E não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos, não esquema de pirâmide, é marketing multinível. É isso aí, até a próxima!